clase de español y hoy nos vamos a aprender sobre los heterotônicos e os heterossemânticos. Vamos! Então, gente, conhecer os heterotônicos, heterogenéricos e os heterossemânticos é muito importante na aprendizagem da língua espanhola. Na aula passada a gente aprendeu sobre os heterotônicos, tá? Que são aquelas palavras onde a sílaba tônica ela se desloca, lembra? Foi na aula passada. Hoje nós vamos focar nos heterogenéricos e nos heterossemânticos, vale? Ao estudar espanhol é importante ter muita atenção quando utilizar alguns substantivos e ao pronunciar algumas palavras, pois elas podem mudar de gênero, tá? Sílaba tônica e de significado do espanhol para o português. Eu posso dizer aqui, é muito claro, na verdade, digo com tranquilidade, que esse assunto é um dos assuntos mais importantes para distinguir espanhol do português, para a gente tirar da nossa cabeça de que espanhol parece com português, eu consigo entender, eu consigo traduzir muito fácil, porque parece não, nem falam que parece, né, porque é igual ao português. Então esse assunto aqui, gente, por isso que ele fala que é muito importante a gente aprender isso quando estivermos estudando a língua espanhola, porque é um dos assuntos que faz com que o espanhol seja totalmente diferente do português, tá? Como eu falei já, a gente aprendeu sobre os heterotônicos na aula passada, que é essa questão da sílaba tônica, tá? De significado, gente, é os heterossemânticos, vale? A gente aprendeu semântica aí no colégio, tem tudo a ver com o significado das palavras. E o gênero, né, galera? Heterogenéricos tem a ver com o gênero. Então, vamos começar estudando sobre os heterogenéricos, tá? Que tem a ver com o gênero. Em espanhol, existem algumas palavras que possuem o mesmo significado em português, mas o gênero é diferente, tá? Calma, vou repetir. Em espanhol tem palavras que têm o mesmo significado que no português, mas o gênero é diferente. Sabemos que o gênero ele é masculino e feminino. Então, já sabendo isso, né, eu sei que todo mundo aí já sabe, a coisa já encaminha, já fica mais fácil. Ou seja, uma palavra que é feminina em português pode ser masculina em espanhol. É o contrário, tá, gente? Palavras que são masculinas no português, elas podem ser femininas no espanhol. E aí numa tela de vocês eu coloquei uma tabela, vocês sabem que eu amo tabela, né, para deixar algo bem claro, visível aí para vocês aprenderem. Uma tabela onde eu coloquei palavras que têm origem, na verdade palavras em espanhol, que elas são masculinas, tá? Elas são do gênero masculino e usamos aquele artigo masculino, claro, o ele, tá? Quem sabe aí a gente já estudou isso lá no básico 1, tá certo? Ele. E só que no português ela é feminina. Então no português a gente usa o artigo feminino, claro. Então vamos lá, eu não vou falar, gente, a tabela inteira, senão o vídeo vai ficar super longo, e também porque vocês têm isso aí na matéria de vocês e realmente é memorização, é vocabulário, tá? Eu vou falar aqui algumas palavras para vocês terem essa ideia de como é a pronúncia e para vocês verem que palavras que realmente é feminina no português é masculina no espanhol, tá certo? Vamos lá, aqui uma palavra que a gente usa muito, gente, a gente fala no português a dor, né? A dor é feminina no português, só que em espanhol a gente vai falar el dolor, dolor, el dolor, vale? Outro, mensagem, a mensagem, a gente fala el mensaje, água, gente, água, el agua, entra também a questão da cacofonia, gente, né? Da eufonia que a gente fala em espanhol. Não poderia ser la água, né? Porque tem essa junção do A com o A, o som não sai legal. Então, el agua. Olha como uma fala sai mais fluida. El agua do que la água, el agua. Color é cor, né? Em português a gente fala a cor, as cores. Em espanhol a gente fala el color, los colores, no plural, tá? Isso tem também a ver, viu, gente, do gênero masculino, feminino, singular, plural, tá certo? A fumaça, em espanhol vai ser el humo. Vale? Então aqui são algumas palavras para vocês verem como é que a gente fala no português e como elas são pronunciadas, elas são escritas no espanhol. Dica aqui, galera, tá? Para vocês, sempre que vocês verem uma palavra com essa terminação, elas vão ser masculinas, então vocês já vão saber diretamente que vai ser utilizado o artigo masculino, tá? Seja ele singular ou plural. Então vamos lá, são masculinas todas as palavras terminadas em arre, la, la rota, la e. Eu falei, mensagem em português é el mensaje,
el mensaje. Tem também paisagem, a gente fala el paisaje, el paisaje. Então essas palavras terminadas em age, né, gente, falando aqui no português em age, em arre, vão ser masculinas, todas elas, tá certo? Exemplo, mais exemplo, tatuagem, el tatuaje, el tatuaje. Garagem, el garaje, el garaje. Viagem, el viaje, el viaje. Homenagem, el homenaje, el homenaje. Então tem essa junção também, tá, gente? Por exemplo, palavras que iniciam com H, com a ate, sabemos que não tem som, tá? Assim como também no português. Então tem o el, homenagem. Então não precisa, pra fala ficar mais bonita, mais fluida, não fala assim, tipo, el homenaje, fala el homenaje, junto o L com o O, tá? Já que o H não tem som. El homenaje, el homenaje. Vale? Para ficar mais bonitinho aí a falar de você. Também são masculinas, gente, as cores, os dias da semana, os meses e os números em espanhol. Então, por exemplo, el amarillo é a cor amarela, né? A gente fala a cor amarela, mas no espanhol é el color amarillo, el color amarillo. Então, se el color é masculino, então as cores, né, vão ser também masculinas. Por exemplo, el lunes, el martes, el viernes, el sábado, são os dias da semana, são masculinos, então todos os dias da semana vão ser masculinos e vem acompanhado, tá, gente, do artigo masculino, não esquece do artigo. Enero, el febrero, el março, el abril, são os meses do ano e todos eles também são masculinos, tá bom? E também os números, el ocho, el nueve, el dos, são masculinos também. E um lembrete aqui, que é muito importante, que às vezes no básico 1 já aconteceu alguns casos assim, ou vocês vão se deparar com isso e vão ficar um pouco em dúvida. Mas lembre-se que em espanhol, quando a palavra começa com la A, ou la H e la A, começa com a letra A ou com HA, usa-se o artigo el, que é o artigo masculino singular, para manter a eufonia, tá? Para manter a fala agradável. A palavra continua sendo feminina. Por exemplo, el agua. Sabemos que no português a palavra água é feminina. Acabei de comentar, né, uns minutos atrás, que a gente fala água no português, mas no espanhol a gente não dá para falar la água por conta dessa eufonia, o encontro de dois A assim não soa legal para eles. Então eles trocaram o artigo lá por ele. Então fica el agua. El agua. Mas a palavra em si, gente, ela continua sendo feminina para nós no português, tá certo? Por exemplo, fada no português é elada, que é el, ada, com a ate, ada, elada, que é a fada. Então essa questão, quando a gente vai traduzir, a palavra, ela continua sendo feminina, mas no espanhol ela é considerada masculina, tá certo? Então a gente, claro, fica bem óbvio, né? Não dá pra gente traduzir, tipo, el água pra o água, né? Na nossa língua. Não vai fazer sentido. Nem elada pra o fada. Então não vai fazer sentido. Então essa é a questão. No português ela continua sendo feminina, mas no espanhol ela é considerada masculina. Então também pra vocês aí uma tabela agora com o gênero feminino. Palavras que são femininas no espanhol e no português pra gente é masculina. Então, como é que fica? Eu trouxe aqui, gente, alguns exemplos. Também não vou falar todas as palavras, vou falar aquelas que a gente são mais comuns pra gente, né? Apesar de praticamente todas as palavras aqui serem comuns. Mas eu vou falar mesmo pra vocês verem como é a pronúncia e pra ver essa diferença. Então, por exemplo, nariz, gente. A gente fala o nariz, né? Nosso nariz, o nariz. E no espanhol vai ser la nariz. La nariz. Sal, a gente fala o sal, vai ser la sal. La sal. La sal. Eu acho até mais bonitinho, não vou mentir. Sangue, la sangre, tá? Samba, gente, a gente fala aqui, né, o samba, mas no espanhol vai ser la samba. Mel, né, o mel vai ser la miel. Leite, la leche, riso, né, a gente fala o riso, no espanhol vai ser la risa. E mais uma dica aqui pra vocês, são femininas todas as palavras terminadas com umbre. Lembra, são masculinas todas aquelas terminadas em arre e são femininas todas aquelas terminadas em umbre. Exemplo, legumes, a gente fala legumes e no espanhol vai ser legumbre, então vai ser la legumbre. Costume vai ser la costumbre.
La costumbre, tá vendo que termina com umbre, então ela é feminina. Multidão em português vai ser la muchedumbre em espanhol, né? Essa palavra é bem diferente, la muchedumbre. E eu sei que vocês já sabem que todas as letras do alfabeto elas são femininas, né? La A, la B, la C, la Q, la D, tá? Todas elas são femininas e usamos o artigo la. Agora vamos aprender sobre los heterosemânticos. O que são isso? São palavras em espanhol muito semelhantes na grafia e na pronúncia do português, mas que possuem significados diferentes. Então, gente, semântica entra na questão de significado. Vai ter grafia, pronúncia muito semelhante à nossa língua, só que o significado dela é totalmente diferente. E é mais conhecida como os nossos falsos amigos. São aquelas palavras falsas amigas que a gente pensa que é um significado, mas é outro, e acaba nos atrapalhando, tá? Se a gente não souber. Uma vez coloquei a tabela aí pra vocês, e essa questão mesmo de memorização, gente, né? Com vocês lendo, vocês praticando espanhol, isso vai entrando na mente de vocês e fica automático, não precisam se desesperar, tá? Vamos lá para alguns exemplos, para ficar uma coisa bem mais prática aqui na aula. Aquele, gente, que todo mundo se confunde, eu acho que todo mundo que começou a estudar espanhol se confunde, que é o sobrenome em português, que é apelido em espanhol. Então, a gente fala apelido, não é nosso apelido, gente, porque o nosso apelido em espanhol é apodo. É totalmente diferente, o sentido eu não sei, né? A língua é assim. Então, apelido é sobrenome, apodo é apelido. Às vezes até atrapalha na hora de fazer a tradução. Vamos lá, vou dar mais alguns exemplos. Carroça. Carroça. Não é carroça, gente, é carruagem, tá? Não é a mesma coisa. Cepilho. Cepilho é escova. Por isso que a gente fala cepilho de dientes, escova de dentes. Não é escoba, porque escoba é vassoura, tá? Cola. Cola não é nossa cola, é cauda, tá? Significa cauda. Ou fila, tá? Também significa fila. Estou em la cola del banco, estou na fila do criança. Criança não é criança, significa criação. Brincar não é brincar, é pular. Se você quer falar brincar, você fala jugar, vale? Jugar significa tanto jogar como também brincar, depende muito do contexto. Copa, gente, copa não é copa, é taça. Taça, né? A taça que a gente bebe vinho. E taça, gente, é xícara, tá? Vocês vão ver que é significados totalmente diferentes e realmente a gente tem que memorizar isso, porque se a gente for parar para traduzir, ou a gente pode estar ouvindo algum nativo falando e achar que é isso que ele está dizendo, mas na verdade é totalmente diferente, é uma outra coisa. Coelho não é coelho, é pescoço, tá? Porque coelho é conejo. Eu me divirto muito aprendendo isso, eu acho muito engraçado como realmente, né, desmitifica tudo na nossa mente achando que as línguas são iguais. Eu entendo muito, eu consigo entender muito bem espanhol e tal, e às vezes não é nada disso. Essa aqui eu achei fenomenal, gente. Estofado, a gente fala estofado, né, coisa relacionada a móveis, essas coisas, mas na verdade é carne com molho. Ai, pai, é um momento pra rir aqui. Carne com molho, eu achei fenomenal. Essa realmente eu não sabia, encontrei e eu falei, preciso colocar na apostila dos meninos. Criatura que é criança, tá, gente? Criança mesmo. Essa aqui também, gente, é bem... Nossa, às vezes dá um bug que a gente fala bolsa. Bolsa não é a nossa bolsa que a gente sai, tá? Essa bolsa é saco, sacola, é como se fosse essa bolsa de mercado, essa plástica. Se a gente quer falar bolsa mesmo, que a gente leva pra ir pra rua, colocar os nossos pertences, é bolso, no masculino, tá certo? Talher, não é os nossos talheres, significa oficina, tá? Oficina. Por exemplo, assim, de escritório, essas coisas, sabe? Tipo, oficina. Se a gente quer falar mesmo oficina, onde conserta os carros, a gente fala escritório. Tá vendo que é novamente diferente? Baço não é vaso, é copo. Por isso que a gente fala vaso de água. Dá meu vaso de água, por favor. Me dá um copo d'água, por favor. Surdo, com aceita. Não é uma pessoa surda, mas é uma pessoa canhota, tá? Então aí, gente, tem milhares. Claro que na apostila eu tentei colocar o máximo pra vocês, né? As mais comuns, assim. E vocês vão ver, quando vocês param pra estudar, é bem legal aprender isso, essas diferenças da língua, é bem divertido. Então, gente, essa foi a aula de hoje. Foi uma aula até bem mais curta, foi uma aula bem mais, assim, funcional, onde pra vocês mesmo lerem, memorizarem o vocabulário e já praticarem, sabe? Tipo, vocês estiverem conversando, fazendo as atividades. Então isso mesmo é para vocês aprenderem e usarem na prática, porque são vocabulários do dia a dia, tá? A gente usa muito essas palavras, dependendo do contexto da conversa, vocês vão usar muito, tá? Então é isso, essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, façam as atividades para fixar
o conteúdo, tá certo? Revisem sempre as últimas aulas até chegar nessa. É bom sempre estar revisando as aulas passadas para ir fixando, né, na nossa mente. E é isso, gente. Eu vejo vocês na próxima aula. Besitos. Hasta!